Enquanto nós acharmos que de repente eu posso estar sendo enganado, porque costume que eu criei, leis que eu levantei, situações que eu inventei, isso está agradando ao Senhor, eu estou chegando mais perto. De repente nós estamos caindo numa ladeira, esbarrando em algo por causa desse pensamento. Olha só o que Romanos, no capítulo 9 e no verso 30 fala, Paulo falando. O que vamos dizer então? Vamos dizer isso. Os gentios é quem não nasceu em Israel. Gente, se você não nasceu em Israel, você é um gentio. Os gentios que não procuravam ser aceitos por Deus, né, que a princípio ali Jesus, que é toda aquela lei de Deus, era muito somente com aquele povo ali, o povo de Israel, né? As pessoas de fora tinham tantos outros deuses, tantos outros pensamentos, e não tinha ali necessariamente aquele intuito, aquela coisa de agradar o Senhor, né? Mas olha só, que não procuravam ser aceitos por Deus, eles foram por causa da fé, né? Depois que o evangelho foi pregado e tal, que Deus foi aberto ali para todo mundo, muitas pessoas ali olhavam e viram tudo ali e acreditaram, e eles foram aceitos por Deus por causa da fé que eles tiveram. Nós fomos aceitos por Deus, sendo gentios, por causa da nossa fé, né? Porém, o povo de Israel, olha só, continua, que procurava uma lei para ser aceito por Deus, né? O povo de Israel, ele queria uma lei, ele queria seguir alguma coisa, uma coisa escrita, um mandamento. Eles queriam ser aceitos por Deus através da lei. Que procurava uma lei, né? Aí continua aqui. Eles não encontravam o que estavam procurando. E por que não? Porque eles procuravam alcançar isso por meio de suas ações e não por meio da fé. Eles acreditavam que as suas ações, eu vou guardar o sábado, eu não vou tocar nisso daqui, eu vou criar tudo dali, eu não posso comer aquele pão, eu tenho que andar de bermuda, eu tenho que andar com esse vestido aqui, com essa roupa cobrindo tudo, eu não posso cortar o cabelo, eu não posso virar ali a esquina. Eles achavam que aquilo dali era como se eu estou agradando a Deus, mas a própria Paulo aqui falando, eles nunca conseguiram achar. Por quê? Porque eles não usavam a fé. É interessante que no capítulo 7 do próprio livro de Romanos, um pouco atrás, Paulo fala assim, no capítulo 7, no seu verso 18, olha só o que Paulo fala. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Paulo falando, isto é, na minha natureza humana. Paulo falando, a minha natureza humana não tem nada de bom. E como nós, com a nossa natureza pecaminosa, acharmos que situações que nós criarmos, situações que nós levantarmos, costumes que muitas vezes brotam do nosso coração, isso é algo que é aceito por Deus. As nossas obras são trapos de imundícia. Então como é que nós vamos achar que criando situações, criando costume, levantando leis, e achar que isso tudo está agradando ao Senhor? Nós temos que usar a nossa fé, né? A fé no Senhor. É isso que vai agradar a Deus. Então eu tenho que viver de qualquer jeito, eu tenho que fazer o que eu bem entendo, eu não posso fazer isso, então vou viver do jeito que eu quero e vou agradar a Deus. Não é isso que a palavra está querendo dizer. A palavra está querendo dizer pessoas ou grupos achar que essas situações é que leva a Deus. Esse é o problema. O problema não é de repente você só andar de calça, o problema não é você não cortar o cabelo, o problema não é você não colocar uma bermuda, o problema é você achar que isso que está agradando a Deus, que isso leva a Deus. O problema é você basear a tua fé nisso, não a tua fé em Deus. A nossa fé tem que ser baseada em Cristo e não nas nossas obras, que são trapos de imundícia, né? Então, quando nós temos o Espírito Santo depositado dentro de nós, o Senhor nos guia pelo caminho correto. Nós não podemos cair numa ilusão e achar com que coisas que eu crio, situações que eu vou criar, costumes que eu vou levantar, isso é que vai agradar a Deus. Não. Nós vamos ser aceitos, nós fomos aceitos por causa da nossa fé. O Espírito Santo vai nos guiar pelo caminho correto, né? Tem pessoas que acham que eu vou entregar uma cesta básica, aí me filma ali, pelo amor de Deus, me filma. Enquanto não liga a câmera, não. Aí não ligou a câmera, não vou, entrega agora não, a câmera ligou, tá gravando, agora entrega. Gente, pelo amor de Deus,
as nossas obras são trapos de imundícia. A palavra fala que Jesus falou que a nossa mão direita dá, a nossa esquerda não precisa saber. Nós temos que fazer de todo o nosso coração, com a nossa fé, que independente de quem está vendo, independente de se fulano, Bertano ou não ficou sabendo, é a nossa fé, a fé de estar ajudando o próximo, a fé de que aquele nosso irmão ali, ele vai se levantar. E eu não quero saber, e eu nem quero mostrar. Jesus às vezes curava algumas pessoas e falava assim, não fala para ninguém não, irmão. Às vezes, pequenas coisas nós queremos que mostrar para todo mundo, colocar no jornal da sociedade, explanar para todo mundo que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Isso é basear a nossa fé em obras. Achar que nós estamos sendo aceitos por causa dessas coisas terrenas. Não, se nós continuarmos com essa vida e com essas atitudes, nós não vamos ser aceitos por Deus. Nós vamos ser rejeitados pelo Senhor. Que Deus nos abençoe e que possamos verdadeiramente buscar o Senhor de uma maneira correta, por causa da nossa fé, e acreditando que, independente do que acontece ao nosso redor, independente do que eu faço, independente se é esse caminho, independente se aquela situação ali foi levantada, eu tenho que ter fé no Senhor. E que, como Paulo falou, a minha natureza humana não tem nada de bom. Em nós não tem nada de bom. Se de repente fazemos alguma coisa que é agradável, que é parecido com as obras do Senhor, é por causa do Espírito Santo que nos impulsionou. E a glória é para Ele, a majestade é para Ele. Tudo vem dele, de nós não vem nada.